Fala pessoal, professor Mosé na área com mais um episódio do Mosecast e nesse episódio eu tenho o prazer de trazer aqui o professor Eduardo, meu colega de profissão, meu colega de trabalho, também está aqui para falar, bater um papo comigo sobre educação, Enem, matemática, um papo bem descontraído sobre a nossa profissão. Então quero desde já agradecer primeiramente a oportunidade de você vir até aqui, Eduardo, é um prazer enorme poder receber você com toda a sua experiência, com todo o seu know-how e com certeza vai ser muito bom também para os alunos que vão ouvir e assistir esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito bem proveitoso, tanto para mim quanto também para eles principalmente. Um abraço e você está com a palavra, fique à vontade. Me apresentar, eu sou o professor Eduardo, professor da rede estadual do Ceará já há quase 20 anos, ajudando aí os alunos nessa caminhada, né, principalmente no Enem, né, desde o início da minha vida como professor, já foi no terceiro ano, já foi a questão, na época ainda era vestibular, não tinha nem Enem ainda, né? Sempre nessa batalha aí de estar colocando os alunos da universidade pública, né, que é onde é o lugar dos alunos da escola pública, é na universidade pública, né? Então, bater esse papo aqui tranquilo com o professor Mosean, que também foi, né, meu aluno também aí dos anos anteriores, e é um prazer imenso trabalhar junto com você. E vamos aí bater esse papo sobre Enem, sobre estratégias, né, sobre esses novos desafios aí, essas mudanças que o Enem teve no decorrer dos anos, certo? Estamos aqui à disposição. Muito tranquilo. Então, professor, eu não ia citar, né? Mas você citou, né? Como ele falou, como Ah, ele bem disse aí, fui aluno dele, né? Na época que ele era professor de física, como ele bem disse, ele também é especialista em ensino de física, e realmente foi uma alegria, né? Um prazer poder encontrá-lo também, juntamente aí, podendo trabalhar ali na Escola Paulo Petrola. Professor Eduardo, uma pergunta bem pessoal inicialmente. Qual foi o teu contato assim que fez você se apaixonar pela matemática, né? O que foi que fez você chegar a decidir dizer assim, rapaz, eu quero ser professor e não só de qualquer professor, o de matemática. isso faz muito tempo, viu? Mas eu lembro como Olha foi, né? aí. Eu lembro. Foi faz muito tempo, eu fazia a sétima série do ensino fundamental, professor chamado Kerginaldo. Nome até estranho, é diferente, não dá nem para esquecer. Igual o museu, né? Quem esquece do museu. Professor Kerginaldo, nas aulas de sistema de equações, que ele passou lá umas 20 equações, eu comecei a resolver, e achando bom, e acertando, e ele elogiando, e ele resolvendo lá, e eu, poxa vida, eu vou ser professor de matemática. Ó. Achei muito legal assim o desenrolar da aula. E foi a partir dali. Aí botei na minha cabeça que ia ser nessa área, que ia ser professor, e a ideia foi amadurecendo, e o tempo foi passando, e eu fui tendo cada vez mais certeza de que iria ser professor de matemática. E assim foi, apesar do início da minha carreira eu ter dado aula de física, né, professor de física durante 5 anos, mas quando eu voltei para matemática, aí realmente foi assim uma paixão, né? Uma paixão realmente até hoje, né? Que os alunos até eles não entendem, né? Eles não entendem. Eles acham assim, ah, o professor trabalha demais, não descansa, professor de matemática é isso e aquilo, é porque a matemática gosta, é realmente apaixonante mesmo. Maravilha, maravilha. É a tua primeira experiência como professor foi aqui em Fortaleza, foi lá em Horizonte, como é que foi? Não, foi em Horizonte mesmo, né? Foi em Horizonte, né? Na escola Raimundo Nogueira, lá em meados de 2008, mais ou menos, né? Que eu comecei como temporário lá, né? Eu peguei 3 turmas, os 3 anos de física, né? Foi um ano assim bem desafiador para quem está começando a carreira, mas lá foi a minha primeira experiência. Aí depois eu fui para a escola profissional, Escola Maria Dolores, escola profissional, me adaptei bastante, é um projeto realmente diferenciado, né, em todo o Brasil, é um projeto apaixonante, né? A gente tem muito contato com os alunos, é o dia todo, os alunos, pelo menos até hoje, né, os alunos eles são muito, realmente muito respeitosos, muito dedicados, em sua maioria, então isso facilita demais o trabalho. Então, desde lá, né, desde de 2009 que começou lá a escola profissional, até hoje eu continuo nesse projeto, né, e a cada dia mais a gente tentando melhorar, né, para que a gente possa dar o melhor suporte a esses alunos. Com certeza. Inclusive, né, professor Eduardo, a pegar aqui, puxar a brasa para nossa sardinha, né?
a gente lidera aí um dos ranks, né, na escola profissional aqui de Fortaleza, nossa escola Paulo Petrola, tem um dos melhores resultados aqui de Fortaleza, e o Eduardo, ele é o rapaz, é o homem dos dados, né? Tem muita informação que pode compartilhar aqui conosco sobre a nossa escola e poder aí falar um pouco de como ou quais estratégias, né, têm sido utilizadas, né, ali em parceria comigo também, para a gente poder ter esses resultados, que é que você atribui, né, a essas conquistas, né? A gente, né, você chegou lá há uns 3 anos atrás, mais ou menos 4 anos, mas a gente tem Isso. tem trabalhado a questão dos dados, né, de melhora, questão de material. O principal o que eu atribuo, né, a gente poder produzir o nosso próprio material, né. A escola também dá um apoio muito bom, né, para a gente poder produzir o nosso material, poder fornecer o material mais direcionado possível. Então, o nosso planejamento é todo voltado para Enem, SPAES, SAEB, né. Não que quem não tem esse objetivo, né, fique de fora, mas eu acho que a gente tem que privilegiar mais esse objetivo de continuidade nos estudos. Então a gente tem tido aí sempre uma crescente, né, excetuando ali o ano de 2020, né, que foi o ano da pandemia, que a gente teve realmente uma queda, toda a educação teve, não teve jeito, né. Uhum. Mas sempre uma crescente, a gente está entre a melhor escola de Fortaleza, né, em todos os aspectos, principalmente em matemática. Matemática é disparado, assim, só ficamos atrás de escolas, que têm processo de seleção, de prova de seleção, no caso das escolas militares, mas as escolas de entrada regular, tipo as escolas, profissionais, integrais e regulares, a gente está aí bem à frente, por conta mesmo do aprimoramento do trabalho, né, da dedicação, tanto minha quanto sua, né, a gente trabalha um trabalho, assim, muito casado em relação a isso. Os alunos respondem bem, né, a gente procura sempre manter aquela cultura, né, de ir atrás, né, de o aluno, contentar, o aluno conseguir, né. Então o aluno chega na escola e já vê aquele clima de que a escola é voltada para isso, a escola tem os melhores resultados. Tanto que alguns alunos que não se adaptam a esse ritmo acabam, saindo da escola por um motivo ou por outro, né, mas a gente sempre tenta, né, levar todos os alunos até o final, sempre com esse objetivo. E no final a gente tem grande surpresa, né, tem alunos que não têm tanto desempenho assim na escola e mesmo assim conseguem, né, a sua aprovação. Saiu o resultado recente da UES, a gente conseguiu Uhum. colocar 40 alunos, para a segunda fase, né, como um terço dos alunos vão para a segunda fase da UES. Se a UES nem é assim o nosso foco principal, né, a UES seria assim adjacente, porque Sim, na área de matemática a UES é muito conteudista, né, e o sim. Enem nem tanto. Então, a gente tem sempre buscado melhorar ano a ano os materiais, as estratégias. A gente não para, né, você vê lá que a gente está sempre analisando uma coisa ou outra, uma deficiência ou outra. Isso leva a gente a ter esse sucesso, né, de ter sempre aí estar sempre entre as melhores escolas do estado. Perfeito. Uma coisa que é admirável, fala aqui sem nenhuma demagogia, do professor Eduardo, é justamente essa garra, né, essa determinação, né, que ele tem. Eu até já comentei com ele, eu ainda não cheguei no nível que ele tem dessa garra, dessa determinação, mas eu estou caminhando. E com certeza isso é um diferencial, né? Você vê ali os meninos quando saem, quando vão para as faculdades, enfim, sempre quando retornam diz, olha, resolva os TD do Eduardo, faça as questões do Eduardo. Por quê? Porque há essa cultura realmente. E eu vejo isso como bom. Outra coisa que eu estava até pensando aqui, enquanto você estava comentando, eu acho que o entrosamento que a gente tem também ajuda bastante, né? Quando você está em outras escolas, que o professor muitas vezes só está interessado em cumprir uma carga horária e não de querer realmente impactar a vida do seu aluno, eu acho que isso também é negativo, né? Quando a pessoa só vai lá, ah, estou aqui, não tenho o que fazer, é meu trabalho mesmo, tenho que fazer, é minha obrigação, e isso eu acho que gera um impacto muito negativo. Já nós não. Eu falo isso com tanta tranquilidade, tanto dele quanto minha, porque a gente vai para realmente. Ontem estava dando aula de geometria analítica, né? Eu até comentei com os meninos, pessoal. Eu sei que para vocês, vocês dizem assim, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Mas eu estava lá provando até alguns conceitos interessantes lá para mostrar para vocês que matemática pode ser legal, divertida, mas acima de tudo também preparando vocês para a faculdade, para um vestibular, para o Enem, que é justamente o foco que a gente tem, né? Uma forma da gente impactar a vida dos nossos alunos. E o professor Eduardo tem feito isso também muito bom e é um prazer poder compartilhar essa vivência com você.
Professor Eduardo, o que é que você entende hoje? Qual é a maior dificuldade dos alunos em aprender matemática, ou a resistência que eles têm de aprender matemática? O que é que você atribui aí? Mas olha, é meio que jargão, né, do professor do Uhum, ensino médio, né, dizer que o aluno chega sem base, uhum, mas a verdade é essa mesmo, é a base mesmo, né. Esse ano eu estou tendo a experiência de dar aula para o primeiro ano, fazia muito tempo que eu não dava aula no primeiro ano, e a impressão que a gente tem, a primeira impressão que eu tenho, principalmente, que eu estava distante do primeiro ano, né, já pegava os alunos no segundo ano, você já tinha feito ali aquela lapidação, né. A impressão que eu tenho é que o aluno não teve aula de matemática no ensino fundamental. Ele chega zerado, ou praticamente zerado, né? A gente começou a fazer ali uma revisão, começou ali a ver o que ele sabia, e se nota que o aluno às vezes não sabe multiplicar, não sabe a tabuada, não sabe dividir. Aí tem que começar todo esse trabalho. Ou seja, o aluno praticamente começa a estudar matemática quando ele chega na escola, quando ele chega lá no ensino médio, né? E assim, modéstia à parte, não é toda escola que faz esse trabalho. Não é toda escola que vai dar lá os conteúdos do ensino fundamental, o né. chamado Então, nivelamento, né, que é nivelamento, exatamente. Então a gente faz isso e assim, e a principal dificuldade é essa, é fazer com que o aluno comece a estudar matemática, só que aí às vezes é tarde demais. É uhum, tarde demais porque eu não posso passar todo o primeiro ano dando o conteúdo do fundamental. E o conteúdo do primeiro ano? Né. Então aqueles que tiveram, né, algum desenrolar no ensino fundamental, eles ainda pegam rapidamente e eles conseguem aí desenvolver. Só que aí, aqueles que não, eles vão até o terceiro ano com muita dificuldade, porque já desde o fundamental, né, eles não tiveram, assim, esse contato com a matemática, ideal para chegar no ensino médio com um certo conhecimento. E aí eu não estou nem colocando, assim, pode ser que a gente esteja culpando aqui o professor do ensino fundamental. Não, porque o fundamental 2 ele é um desafio muito grande, né. Na sociedade hoje, você vê os alunos de 10, 12, 13 anos que são praticamente assim, não respeitam nem os pais, né. Como é que vai é, respeitar o professor, né? Como é que isso. você vai chegar numa sala de 40 alunos que não tem aquele objetivo de estar ali, que não lhe respeitam, tá? Eu fico um ambiente de aprendizagem completamente distorcido, né? A gente Isso. no primeiro ano, né, que é uma escola que os alunos vão lá, que é uma escola profissional, que é o dia todo, tem todo aquele trabalho. No primeiro ano a gente ainda tem dificuldade de dar aula, né, os alunos conversando, os alunos indisciplinados, a gente vai tentando ali moldar. Agora eu fico imaginando esses alunos no sétimo ano, no Isso. oitavo ano, no nono ano, como é que não deu trabalho ao professor de matemática? Que já é uma disciplina ali meio que, né, difícil para eles, né? Então acho que a maior dificuldade, né, sem tá repetindo o jargão, é justamente a base mesmo, a base. É Uhum. tanto que o Enem, falando de Enem, né, ele cobra muita coisa da base, muita Isso. coisa da base. E o aluno chega sem saber fazer uma regra de 3, sem saber uma unidade de medida, sem saber uma áreazinha simples, então isso dificulta bastante. Esse é o principal calo, é justamente a base. Se é para investir, que se invista no ensino fundamental 2, né, para que ele chegue no ensino médio com mais Bagagem, manejo né. na matemática. É, exatamente. Com certeza. E aí, professor Eduardo, se eu for um aluno hoje de primeiro, segundo ou terceiro ano que tenho dificuldade em matemática, como que você diria para esse aluno se preparar melhor, né, para estudar matemática, para aprender? Como você bem falou, é uma coisa que eu também constato, a base, né, operações básicas, operações de soma, subtração. A gente está falando aqui, às vezes as pessoas não têm noção, mas é coisa básica mesmo, é simples mesmo. Uma soma, uma subtração, com números inteiros, né? Tá falando nem de números É, decimais ou quebrados, tá falando de números inteiros, é uma dificuldade. sei. Então, como que esse aluno poderia hoje se organizar para dizer assim, rapaz, eu tenho que criar vergonha na cara e tenho que aprender matemática? Porque matemática, a gente sabe, é uma área sozinha no Enem. Então, ela tem um peso gigantesco. Então, se eu quero hoje dizer assim, eu quero sentar minha bunda na cadeira e quero estudar realmente matemática para valer, o que é que você recomendaria para esse aluno? Qual a trajetória que você recomendaria para esse aluno? Ele tem que começar pela base, tem que começar pela base. Ele tem que saber multiplicar, ele tem que saber dividir, tem que entender uma fração, uma potenciação, uma radiciação, equação do primeiro grau.
começar por essa base aí toda do Fundamental 2. E hoje em dia a gente tem muito material na internet, a gente tem, se você digitar aí, conteúdos do Fundamental 2 na internet, ou coisa parecida, matemática básica, chega 1 milhão de resultados para você. 1 milhão de resultados se você pode começar. Então, se você realmente quiser aprender matemática, você começa pela base, até chegar nos conteúdos do ensino médio, né? Funções e aí por diante. Eu tenho alunos mesmo aqui, exemplos reais, né, desse ano, né, que alunos que chegaram com a dificuldade enorme mesmo em matemática. E foram ali, né, querendo, e eu vou ter que fazer, e eu vou ter que conseguir. E hoje eles estão ali nos alunos medianos, já aluno do primeiro ano. Por quê? Porque ele viu a dificuldade, né, pegou as dicas, ó, tem que aprender isso daqui, tem que aprender isso daqui. Não é memorizar, não é aprender a multiplicar, a saber todo o algoritmozinho da divisão, a saber somar fração, multiplicar fração, dividir fração, entender o número decimal. Eu disse: "Se você aprender isso daqui, o restante é só você trabalhar o raciocínio lógico, e aí que a gente vai aprender com o tempo. Mas tem que realmente massificar essa base aí, porque sem essa base fica complicado". Com certeza. E, inclusive, eu sou resultado de um trabalho que foi muito bem feito no ensino médio, né? Quando eu entrei na Maria Dolores, onde o professor Eduardo foi professor lá, professor de física, eh, eu cheguei com a base, vamos dizer assim, muito precária, né? Eu não vou dizer que eu não sabia as operações básicas, não consigo nem lembrar, né? Poderia até ser que eu nem soubesse também fazer direito, mas com certeza, problemas com interpretação de problemas, de situação-problema, eu não sabia fazer algumas contas de multiplicação com números decimais, com esse tipo de coisa, que é importante. E quando eu cheguei lá, tinha um negócio, não sei se o Eduardo vai lembrar, né, que era chamado aqueles monitores, né, de estudos. Os Eu próprios lembro, né. alunos, né, Uhum. os melhores alunos ali se destacavam, né, e aquilo dali despertou primeiramente um desejo meu. Poxa, eu também queria ser um monitor, eu quero ser um monitor. E pelo fato de eu ver que o professor, no caso lá, era o professor José Alves, né, um abraço, professor José Alves, Alves. Não sei se de repente ele possa saudoso, né, assistir, né? José Alves aí, saudoso Saudoso José José Alves. Alves, viu. Tá no Gente boa demais. Maracanãú, né? Uma hora dessa aí. E aí, Uhum. o que nós temos é que esse trabalho que foi feito pela gestão, pela coordenação e também pelo professor José Alves foi impactante, porque eu cheguei nessa condição de alguém que tinha um baixo desempenho em matemática. Eu lembro até hoje, a minha primeira nota em matemática foi, acho que foi 5,5. E foi um 5,5 assim, que eu até achei muito alta comparado aos meus colegas. Mas para mim, eu disse, não, isso aqui são coisas básicas que eu vi no meu fundamental e não consigo nem lembrar como é que faz, eu preciso corrigir isso aqui. E aí, depois desse impacto que eu tive, eu comecei a fazer exatamente o que o professor Eduardo está falando, entender o que as operações básicas, fazer assim, dessa forma eu creio que é realmente o caminho mais coerente, né, mais adequado para se seguir. Professor, ao longo desse período, né, de profissão que você já exerce aqui na educação, quais são, assim, as suas impressões em relação ao nível dos alunos, de maneira geral, não agora, atualmente, mas há, né, esse recebimento da base, mas ele tem melhorado e tem piorado, e isso é uma coisa que você, como é que você avalia, né? Olha, muitos professores, por feito essa pergunta para alguns colegas, né, que a gente sempre tem essas discussões na sala dos professores, Sim, sim. vou dizer que piorou. Eu não, eu acho que melhorou. Depois da pandemia, lógico que a gente teve aí realmente um baque muito grande, né. As turmas de 2022 vieram assim, em termos de nível de matemática, um nível realmente terrível, né, e 23, e aí foi melhorando, melhorando, né. Hoje a gente consegue aí, pegar o aluno num nível mais ou menos, né. Eu acho que eles os nossos alunos, eles são um pouco diferenciados, né, a gente tem muito apoio para que eles possam desenvolver. Então, por mais que eles cheguem com a defasagem, eu acho que se comparado a anteriormente, há uns anos atrás, eu acho que eles chegam melhores. Eu acho que eles chegam melhores. Eu acho que, antigamente a gente pegava os alunos um pouco mais ainda mais complicados ainda. Uhum. Agora também tem aquela questão de o trabalho tem uma evolução, né. O nosso trabalho, por exemplo, né, a gente só pode medir por números, né, qualitativamente Sim. é mais complicado. A gente tem meio numa crescente muito boa, né, de
sempre um ano está superando o outro. Esse ano de 2025, eu acredito, né, que nossas turmas sejam as melhores dos últimos anos, Da né? Eu última acho que vai safra, né? superar a turma de 2024, tenho quase certeza disso. A primeira fase da UES já mostrou uma parte dessa evolução. Então, acho que lá na escola a gente já faz um trabalho assim que consegue resgatar esse aluno. Mas mesmo assim, quando ele chega, eu acho que ele está chegando melhor do que alguns anos atrás. Eu acho que está dando para a gente fazer um trabalho um pouco melhor. A gente, o aluno chega no segundo ano num nível muito bom, né? Eu pego os alunos no segundo ano, né, trazido de você, já feito um trabalho, todo um trabalho durante todo o primeiro ano. Eu já pego os alunos num nível já muito, muito bom, já que dá para a gente fazer já um trabalho já voltado para o Enem, já a partir do metade do segundo ano, por exemplo, a gente já pode estar colocando questões Direcionar, né? mais direcionadas, mais contextualizadas, tudo, coisas que não acontecia, por exemplo, sei lá, 2018, 2019, né, já os alunos chegavam com um pouco mais de dificuldade. Eu acho que tá melhorando, são muitos investimentos ultimamente, né, no ensino fundamental, no ensino médio. A questão não é tanto esses investimentos em educação, é a questão mesmo da sociedade, né? A sociedade realmente está passando por uma situação complicada, reflete na educação dos filhos, né? A gente recebe alunos que praticamente mandam nos pais, né? É. Então é muito complicado. Chama o pai para conversar e aí diz assim, a mãe diz assim, não, ela é quem sabe, ora ela é quem sabe é você. É Você que tem verdade. que mandar ela estudar, você que tem É, que acompanhar e tem que vir aqui, entendeu? E às vezes aí essa dificuldade da sociedade reflete na educação, né? com Mas certeza. eu acho que, não levando para o lado da política, mas acho que no termo, em termos gerais, né? Há muito investimento, assim, uma melhora aqui, outra ali. Por exemplo, antigamente não se podia nem pensar em salas com ar-condicionado, e hoje tem escolas de nível de tempo integral, e hoje tem no Uhum. fundamental várias escolas de nível integral, de tempo integral, que é uma vantagem muito grande, dá uma segurança alimentar, dá uma tranquilidade para a família, o aluno está lá, então está fora das ruas, então tudo isso corrobora, né, para chegar no ensino médio com um nívelzinho um pouco melhor. Com certeza. E a gente às vezes até esquece, né, também agora a realidade que muitos alunos veem, né? Tem muito aluno em situação vulnerável, né? Tem muita gente que a gente também, né, sem querer tocar em aspectos políticos, mas a desigualdade social é um fato, é algo que a gente convive todos os dias e quando eu escuto e vejo, né, alguns alunos que estão em algumas situações e que transcendem isso, poxa, você realmente a gente tem um trabalho aqui, não é só um trabalho de passar conhecimento, mas é de transformar vidas, né? A exemplo disso, né? A exemplo disso, até entrevistei recentemente o Pablo, né? O Pablo, ele vem de uma periferia, de um local que é realmente muito complicado, mas que ele não usou isso como uma forma de se vitimizar ou de colocar-se como sendo alguém que, eu não posso, não tenho condições. Pelo contrário, usou isso como combustível para poder avançar. E é justamente sobre isso que, às vezes, eu vejo alguns alunos comentando, professor, às vezes em casa eu não tenho um local para estudar, eu não tenho como organizar a minha vida, porque em casa a minha mãe mandou eu fazer isso, eu tenho que trabalhar para ajudar financeiramente. Então é uma realidade complicada, né? É uma Então, realidade complicada. até a próxima pergunta ela tem a ver com isso, né? O que é que leva os alunos a não gostarem de matemática, né? Será que realmente é só o fato da matemática não ser bem apresentada, ou também existem outros fatores? Como que você avalia isso? É, há muito isso, né, o professor é uma disciplina que é uma área do conhecimento que realmente requer um pouco mais, né, é uma habilidade que aí eu falei isso uma vez em sala de aula, eu fui mal interpretado, né. Eu falei assim, eu vou até dizer como é que eu falei, como é que eu fui mal interpretado. Eu falei assim, Antes de falar, né? isso foi em 2018, né, não era para eu ter falado em sala de aula, porque os alunos não estavam no nível de discutir sobre isso, Sim, né. Mas compreendendo a dificuldade de alguns alunos, assim, gente, é o seguinte, matemática é uma habilidade como, sei lá, vou dizer assim, como dançar, como os esportes, por exemplo, né? Ou seja, quem sabe ou tem certa habilidade, tem. Quem não tem, gente, nunca vai obter
essa habilidade. Foi assim que eu falei. Então, eles Uhum. falaram assim: então quem não sabe não vai aprender. Então, e não é isso que eu queria dizer, né? O que eu queria dizer é Sim, assim: sim. quem não tem essa habilidade vai ter que se esforçar um pouco mais para chegar no nível regular, no nível, né? Então, se o aluno tiver um primeiro contato ali pelo quinto ano, né, sexto ano, que o negócio começa a pesar realmente, começa a ir para o lado mais abstrato da coisa, se ele realmente não se esforçar ali naquele momento, ele vai criar uma barreira, porque ele não vai aprender lá a questão dos números inteiros, aí ele já não vai ver os números decimais com tanta facilidade, ele já não vai aprender radiciação, aí pronto, aí começa a ser uma bola de neve, né? Começa a ser uma bola de neve, ele acaba não compreendendo e fica essa dificuldade para o resto da vida. E aquela barreira, né? De não aprendo, eu não sei, tudo. É tanto que, fazendo assim um apanhado histórico assim, da educação, né? Eu vi numa época que eu convivi com pessoas analfabetas, pessoas que paravam os estudos na metade ali e tudo, né? A primeira desistência dos alunos era no quinto ano, na quinta série, né? Que hoje é sexto ano, do fundamental. Eles desistiam por quê? Por conta da matemática, porque ali era onde entrava potenciação e radiciação. Aí ele não aprendia, aí repetia de ano, porque na época tinha repetição, né? Uhum. Repetia de ano, desistia ali. Aqueles que conseguiam passar, conseguiam ir, né? Desistiam lá no ensino fundamental, porque não tinha escola de ensino médio suficiente, né? Então, a questão da matemática já vem desde o quinto ano, né? Então, não é que ele seja a matéria mais difícil, é porque realmente precisa de um esforço maior, né? Até nesse discurso que eu falei nessa turma de 2018, foi até bem marcante, né? Estou falando de 2018, né? Sim, sim. Porque os alunos se revoltaram e foram na coordenação falar e tudo. Mas eu dei o meu próprio exemplo, né? Deu, gente, ó, por exemplo, se tivesse lá nas disciplinas do ensino fundamental ou do ensino médio, a disciplina de dança, você só ia ser aprovado se você soubesse dançar, eu ia ter que me Ixi. esforçar muito para tirar um 6, meu amigo. Eu ia me esforçar muito, porque eu não sei dançar, eu não tenho habilidade nenhuma para dançar. Uhum. Entendeu? Eu falei para eles assim que não é que eu estava ofendendo eles, né? Porque realmente quando você não tem essa habilidade da leitura, ou não tem a habilidade do cálculo, não tem a habilidade corpórea, né? Corporal, você vai ter dificuldade. Então, se está exigindo que você tenha, você vai ter que se esforçar pelo menos para ser Isso. um aluno regular ali. Tem que Você não precisa saber desenvolver, né? matemática. Não precisa saber Isso. matemática para você conseguir entrar na universidade, mas você tem que se esforçar para poder atingir o nível regular do negócio. Uhum. E até uma certa forma, ele tem que entender, embora a gente não tenha esse discurso da meritocracia, né? A gente entende até mesmo porque a meritocracia ela não existe, principalmente na forma como a gente vive hoje. Hoje a gente vê que tem pessoas que têm mais acesso a mais coisas do que outras, então a meritocracia cai por água abaixo nesse sentido. Mas ele precisa sim vencer algumas barreiras, né, que eles têm. Tipo, eu vejo muitas vezes alguns alunos reclamando por falta de tempo, mas eles não deixam de mão ou abrem mão a acessar as redes sociais, né, de ver uma série, de estar fazendo algumas saidinhas que poderiam ser usadas para sanar essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, essa deficiência que ela tem. E é justamente esse o ponto. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que ainda, né, um jovem, né, no caso a maioria que vão assistir aqui, com certeza vão ser pessoas que estão ainda no ensino médio, para que elas, não só na questão matemática, mas para a vida mesmo, né, ela possa se tocar o quanto antes e aproveitar as oportunidades que estão sendo ofertadas para elas. A questão é você utilizar a tecnologia a seu favor, né? Eu procuro, você tem acompanhado o meu trabalho já há algum tempo, a colocar, eu dou aqui um conteúdo, aí eu passo muitos exercícios, muitos TDs, porque o aluno não precisa, né? Eu quero que o meu aluno ele não precise ir à internet para procurar conteúdo, para procurar exercício para ele fazer. Eu sempre coloco a mais que ele tem lá que dá para fazer, que dá para aprender com aquilo que o material que eu forneço. Por quê? Porque às vezes o aluno ele não sabe lidar com a internet, com as redes sociais. A gente mesmo, né? Não digo nem assim só os alunos, a gente mesmo às vezes está fazendo uma coisa e se distrai e não consegue, né? Não consegue focar, né? Então você tem que ter esse controle, tem que ter esse controle, né? De usar as ferramentas, né? A inteligência artificial que está em alta aí, a seu favor.
não para lhe prejudicar, né? Você vai passar. Até eu falei para os alunos agora recentes que ia ter uma prova, eles estavam com muita dificuldade. Aí, gente, olha, foi até na reunião de pais, inclusive. Se ele chegar lá no computador, no celular dele, e colocar esse título aqui da aula, vai ter 1 milhão de resultados. 1 milhão de alunos, de professores falando sobre esse assunto. 1 milhão de materiais para ele conseguir tentar fazer as questões, tentar ver como é que cai em questões, ver professores resolvendo questões, professores explicando de 1001 maneiras, em 1001 línguas, se ele quiser outras línguas. Tá? Sim, Ou seja, utilizar essas ferramentas para o seu crescimento, e não só para entretenimento. Você não pode perfeito. usar só para entretenimento. Você tem o mundo em suas mãos, né? Na época que eu era Isso. estudante, não, você tinha que estar correndo atrás dos Quando livros tinha, mesmo, para né? Quando tinha, né? quando tinha. Você está aí atrás de biblioteca, atrás de livro para poder ver. Eu estudei química e física, química e biologia, indo atrás de livro. Hoje em dia você coloca lá na internet, lá tem vários professores dando aula e conteúdos completos, né, de um curso do começo ao fim, que dá para você aprender. Então você tem que usar isso a seu favor, né? Tem até uma Tem menina do primeiro ano, professor. Ah, pode falar. Pode tem falar. uma menina Depois do eu falo. primeiro ano, né, desse ano, né, que ela fica enchendo meu saco, né, que eu só aprendo com o YouTube e tal. Não, professor, não estou entendendo não. Mas a gente chegar em casa eu vou assistir a videoaula do YouTube e tal, né? Que é Aham. do colega Curió. Curiol, Sandro É, Curiol. pronto, Sandro Curió. Pronto, eu só aprendo com pronto, meu amigo. Pois aprenda com ele. Você chega aqui e faz as minhas provas e tá tudo Pronto. certo. Entendeu? Então é Exatamente. usar a tecnologia a seu favor, né? Se você não está conseguindo entender comigo, é isso que eu falo para todo mundo. Se não está entendendo a aula aqui, se não entende a aula de reforço, não consegue fazer a lista, você tem o mundo em suas mãos. Com Então, às vezes a certeza. pessoa não. Às vezes me pedem, vão tirar dúvida comigo, ou vão, né, pedir uma lista de exercício e tudo. E assim, puxa vida, na internet tem tudo isso aqui. Mas lógico que eu dou, eu forneço, eu Sim, digo, sim. assim, mas poderia ser um pouco mais autodidata. Mas a questão é que a juventude hoje em dia quer a tecnologia mais para entretenimento, né? Mais para Uhum. entretenimento. É, no dia a dia da sala de aula, professor Eduardo, o que é que lhe enche os olhos nos alunos que estão na sua sala? O que é que você olha assim, cara, vale a pena demais fazer isso aqui. O que eu faço vale a pena por isso. O que é que. Mas é quando a gente pega aquele aluno que tem dificuldade. Porque tem aluno que ele não precisa do professor. É assim, entre aspas, né? Tem aquele Sim, aluno que é você mais dá o independente, né? direcionamento, você dá o direcionamento aqui, ele vai lá e vai para cima e tenta e consegue. Mas tem aquele aluno que tem muita dificuldade, né? Aí o que me enche os olhos é aquele aluno esforçado, aquele que chega para a gente com muita dificuldade, que tentou, que foi lá e no final ele consegue o resultado em cima do que ele pode, né? Uhum. Porque, por exemplo, esse ano a gente tem alunos que passaram na primeira fase da UESP para medicina, né? Sim, Mas tem alunos que passaram para tiraram notas um pouco a mais abaixo, mas passaram para um curso que exige menos, como sei lá, pedagogia, ciências sociais, mas sim, que a vitória é maior ainda do que aquele aluno que passou para a medicina. Por quê? sim. Porque eu conheço a aluna, eu conheço os alunos, né? E eu sei que aquilo ali é uma vitória assim sem tamanho para ele, porque ele chegou para a gente sem base nenhuma. Foi naquele esforço, e chegar no final e ter o seu nome lá na lista de aprovados, Ah, poxa, isso é isso aí muito bom. é para a gente, assim, que trabalha com isso, isso enche os olhos da gente, sabe? Isso é uma mudança de realidade que a gente vê nos alunos. É um aluno que chega lá para fazer o curso de enfermagem e, ao final, passa para a faculdade de enfermagem e já é enfermeiro, ou já tem um aluno formado já médico, aluno na área de computação também atuando aí e ganhando muito mais que a gente, né? Sim, Então, sim. a mudança de realidade, cara, assim, de transformação que a educação faz é muito boa. Eu sou um exemplo vivo, né? Disso daí eu sou um exemplo vivo, né? Morava numa situação bem complicada, em área de risco e tudo, e a educação mudou a minha vida, né? Mas Eu não ganha sempre de quis mim, ver, eu morava na eu, Ningas. eu a Naninga, não, Aí é demais, né, Eduardo? é demais. Eu fui mais. É, aí é demais, viu?
Ah, depois Agora, terminei aí, vai lá. mas, Ai, meu Deus do céu. mas essa transformação, assim, a gente se vê nos alunos, né? Eu me vejo em muitos Sim, alunos, sim. assim, e que, poxa, eu era que nem esse aluno aí. E essa diferença social que a gente tem dentro da sala de aula, que às vezes eles tentam esconder, né? Uhum, Com o celular sim, melhor, com o negócio. Mas por trás a gente sabe que a realidade é difícil. E a gente tem realidade diferente lá na escola, né? E com aí certeza. o pai chega lá para deixar o aluno no carrão, outro chega de bicicleta, outro chega a pé, outro chega andando lá, não sei da onde, né? Uhum, Mas que todos eles, né, dentro do esforço deles, onde vai mudar a realidade é ali mesmo. É o primeiro passo, é estar ali. A gente chama o pai do aluno, a mãe do aluno para conversar e eles contam lá a dificuldade e tudo, e por isso que o aluno é assim, por conta dessa dificuldade e tudo, e pronto. Pois então, a, a, a oportunidade dele sair dessa dificuldade está aqui. Ele perfeito. tem que se dedicar aqui, ele passa o dia aqui, então que ele se dedique mais, né? Eu sempre cobro, eu não cobro que o aluno aprenda matemática, não, eu cobro a dedicação, Uhum, porque ele vai aprender dentro do nível dele. Eu não espero que um aluno que tire 2 hoje, amanhã tire 10 não, mas se ele tirar 2 hoje e amanhã ele tira 5, para mim já foi uma evolução enorme. Então, que perfeito. ele evolua, todo mundo pode aprender, né? Isso é uma frase de uma diretora minha, né, escolástica. Uhum, Todo mundo pode aprender, todo mundo pode aprender, dentro do seu nível ali. Então, eu gosto muito de seriar os alunos dessa forma. Dentro do seu nível, eu quero que você suba para outro nível, mas eu não vou estar ali cobrando que você tire 10 agora. Mas você vai ter sempre evoluindo, né? O que eu cobro os alunos é dedicação. Dedicação. Se você tiver dedicação, para mim tá bom demais. Se você vai aprender muito ou pouco, não importa. Você, ó, fez todas as atividades, estava em todas as aulas, tentou fazer, tirou dúvida, fez a prova, tirou 3. A sua dedicação, meu amigo, foi melhor do que esse 3 aqui. Tá? perfeito. Depois você vai É. melhorar. Com o tempo E, você vai melhorar. e a gente sabe, né, Eduardo? Eu acho que é uma das maiores, vamos dizer assim, aptidões que o professor desenvolve é justamente perceber, né? Ah, aquele aluno ali, eu percebo que ele está querendo me enrolar. Eu percebo que ele tá realmente evoluindo, né? Então você começa a ter ali mais, vamos dizer assim, sagacidade ou perspicácia para entender ali como é que os alunos estão desenvolvendo, né? Então eu acho Porque que você acompanha, esse acompanhamento ele é muito bom, né? Às vezes isso, você vê o aluno, às vezes o aluno vem decepcionado, né? Por exemplo, a gente está com um isso. assunto complicadíssimo aqui para a maioria dos alunos, que é logaritmo. Eu não Uhum, estudei tanto, eu tirei uma nota tão baixa. A nota é só um detalhe. Se você realmente estudou, se dedicou, isso daí é o que vale. Porque a prova é aquele momento, né? E com isso. amadurecimento, você vai conseguir lá na frente. Então, o que eu cobro dos alunos é dedicação. Eu nunca vou reclamar de um aluno dedicado. Ele pode tirar a nota baixa que for. Se eu ver que ele está dedicado, eu nunca vou chegar lá para a coordenação e dizer assim, converse com esse aluno aqui porque ele tirou um 2 ou um 3. Não. Se eu ver que ele não está se dedicando nas aulas, não está se dedicando, né, a aprender, aí sim, aí eu chamo a atenção dele mesmo. Uhum, perfeito. E aí, entrando já nesse assunto, né, de questão de dedicação, de preparação, como que você definiria para a gente a matemática do Enem, né? Você que trabalha no terceiro ano já há muitos anos, essa temática, né? Matemática para o Enem, os TDs, né? Os 13 TDs ou é 11 TDs? 12, 12, os 12 é, TDs, né, do Eduardo. Então, eu 12 queria que TD. você falasse aí de forma, da sua forma, como você entende a matemática do Enem atualmente. A matemática do Enem, né, eu faço uma apresentação para os alunos já bem no começo do terceiro ano, né, que é estratégia. É estratégia. Tá? Ela não é como a matemática, por exemplo, dos vestibulares, como a matemática da UES, por exemplo. A matemática da UES não, é matemática pura mesmo, né? Você tem que saber o conteúdo e todo o conteúdo, para poder se está bem. Você não pode chegar lá meia boca, não. Não é nem não, não é nem é estratégia. Você tem que ter estratégia de resolução da prova. Se você não tiver estratégia de você vai pegar 45 questões e ter consciência de que você não vai precisar fazer todas as 45 questões. Você vai fazer a sua prova. Você não pode seguir aquela sequência de questões. Você vai procurar as suas questões. Você não pode perder tempo numa questão difícil, numa questão muito longa. Porque lá na frente tem uma questão bem simples que você vai conseguir resolver. E por que, que eu passo esses 12 TDs? Porque isso é o miolo todinho da prova. É a prova todinha ali. São aqueles 12 assuntos. Então, quando um concurseiro vai se inscrever
em determinado concurso, a primeira coisa que ele se preocupa, né, o concurseiro experiente, é saber qual é a banca. Quem é que vai fazer essa prova? É a CESP? É a CES Gran Rio? É a UFC? Por quê? Porque ele vai no estilo que é cobrado daquela banca. Então, para você fazer o Enem, você tem que saber como é que o INEP faz as questões. E são questões recorrentes, tem questões modelos. Eu falo assim, pessoal, cai questões desse assunto aqui na prova, cai questões nesse estilo, é porque cai todo ano, né? Cai todo ano. Então, o aluno tem que ter estratégia. Ele não tem assim um bom desenvolvimento na matemática, mas se ele tem boa estratégia, ele consegue. Olha, o que é que acontece todo ano? Acontece todo ano o seguinte: o aluno que é um excelente aluno em matemática, ele acaba tirando uma nota menor ou muito parecido com um aluno que tem muita dificuldade. Por que que acontece isso? Porque na hora da prova, o que é que ele faz? Ele tenta fazer todas as questões. Ele se acha capacitado a fazer todas as questões. Então ele perde tempo em questões mais difíceis. E o aluno que sabe a sua limitação, não, ele só vai nas questões fáceis. E as questões fáceis valem muito mais do que as difíceis. Você não pode errar a questão fácil no Enem. Se você errar a questão fácil, você vai estar se prejudicando. Aí, o que é que eu faço nessa preparação? É fazer com que o aluno identifique a questão fácil. É aquela questão de cálculo direto, é aquela questão de análise de gráfico, é aquela questão que só basta a aplicaçãozinha de uma fórmula, é uma questão de proporcionalidade. Então, identifique essas questões, né? Você vai Sim. fazer o curso, sei lá, que seja que lhe cobre aí uns 650 pontos, 670, menos de 700 pontos. Sei lá, faça 15 questões, faça 17 questões bem feitas, né? Numa Sim. sequência didática boa. Você tem 45, né? Você tem 45. Procure 15 questões fáceis ali nas 45, que você já vai estar a sua nota ali acima de 650. Aí você tem mais 30 para batalhar alguma coisa, né? Mas Uhum. garanta essas 15 questões. Pouquíssimos alunos fazem 15, 20 questões do Enem. Pouquíssimos alunos no Brasil todo. Né? Eu mostro esses dados para ele, toda a estratégia, como é que ele deve fazer, né? Quais os assuntos que ele deve focar mais. Olha, todo ano cai questão desse assunto aqui, é certeza. Domine esse assunto aqui, domine esse aqui que também vai cair. Né? Esse aqui nem precisa dominar. Né? Se você aprender bem, se você não aprender, beleza, mas esse aqui, ou esse. Então você faz todo um mapa para o aluno, né? Se ele seguir essas dicas, ele chega lá tranquilo. Chega lá, ó, não sei essa, não tem problema, não sei essa. Aí tem um aluno que chega lá despreparado, ele pula 3 questões, já se desespera. Vixe, agora, não sei essa, nem essa, nem essa. Não Uhum. importa. Você tem 45 para caçar 15 ali que você saiba. Eu Sim. estudei muito bem geometria analítica ou espacial, né? Sei tudo de volume, sei todas as fórmulas. Caçar aqui as questões de volume, vai ter umas 2 ou 3. Uhum. Né? Proporcionalidade, umas 2 ou 3. Aí tem aquela de raciocínio lógico, né? Que é bem, bem simples. Então, a gente procura fazer sempre essa análise para que o aluno perca o medo, né? Saiba estudar. O que, que ele vai estudar, porque não é a matemática toda. Aí para a UES já é diferente, né? Então já é uma coisa nada a ver com o que eu estou falando aqui. A UES realmente é matemática pura, aí já é mais complicado. O Enem vem evoluindo para ser mais conteudista, mas até o momento eles não têm assim uma mudança drástica. Sim. É sempre naquele padrão, naquele padrão. Então eu acredito muito, né, a essa nossa evolução ao longo dos anos aí no Paulo Petrola, né, sempre tá evoluindo, estamos com a média acima de 600 aí, pela primeira vez na história aí do Paulo Petrola, a gente atingiu uma média acima de 600 em matemática, por conta dessa maturidade que a gente tem, né, dessa Sim. experiência que a gente passa para os alunos, a gente está sempre reformulando o material, são 12 TDs, mas a gente está sempre buscando, né, o que aconteceu no ano passado, seguiu o mesmo padrão, não seguiu, caiu questão diferente, não caiu, como é que foi? Então, com a questão dos simulados. Então, são muitas estratégias que a gente faz durante o ano, né? Isso falando das estratégias mais diretas, né? E tem as estratégias Sim. indiretas, né? Que é conquistar o aluno, que é se aproximar do aluno, não é? Que é dar condições a ele. Não é? Uma das coisas que eu cativo bastante é a questão
da proximidade com o aluno, né, a proximidade, lógico, profissional, né, com o aluno, porque se ele tiver, um bom grado com o professor, já é meio caminho andado, né. Imagina Sim, você ter sim. uma aula com um professor que você não gosta, que você é antipático, o professor é chato, o professor é aquilo, você já vai, né, então você procura uma proximidade, uma amizade, um meio que para tornar a aula um pouco mais leve, né, porque Sim, a com aula de certeza. matemática já é uma aula meio assim para muitos alunos, se for uma aula mais pesada, aí já fica meio o clima for pesado, já fica ruim, né. Então são as estratégias que a gente faz pontualmente, né, sempre, naquele no segundo semestre, dando todas as estratégias, todas as dicas que a gente pode dar para ele chegar lá tranquilo, fazer as suas 15, 20. Eu estou falando 15 para os alunos de baixo desempenho, né, não Uhum, para os alunos que são bons alunos, que se tiram 8, 9, 10 durante os 3 anos, que lá é para fazer 25 para lá, de 25 para lá, né. sim. Aí eles têm que fazer essas básicasinhas aí, é ligeiro, e fazer as outras. Mas falando no geral, ele tem que garantir essas 15 questões aí das 45, e tem essas 15 questões fáceis, questões que dá para ele fazer, de maneira rápida também, para poder ir para a prova de natureza. E, inclusive, esses alunos que são bons em matemática, eles têm que aprender também a lidar com a prova do Enem, né? Você acabou de falar, né? Que se você se prende muito naquelas questões que são difíceis, porque você acha que é bom, você está, na É, verdade, vamos dizer assim, abrindo espaço para a concorrência, que vai estar reconhecendo a sua limitação para aquele momento e vai avançando para as outras, né? Então, o que é que você exatamente. recomendaria para esse aluno que é mais avançado, né? Qual a estratégia que ele deve seguir? Ele deve seguir a mesma estratégia do outro, né, garantir as questões fáceis. Ele tem que garantir as questões fáceis não só em matemática, então ele é uma estratégia, aí eu falo assim: "Você tem que fazer a sua estratégia", né, você tem que fazer a estratégia que mais lhe convém. Mas algumas coisas tem que abandonar, por exemplo, aquela sequência que é dada na prova, aquela sequência pode não ser a sua. Você Uhum. pode começar lá pela quinta questão, aí pular mais 3, e pular mais 3, depois fazer a sua prova, né. Então você Isso. pega as 90 questões do dia, que é muita questão, né, e Sim. vai fazendo as questões que você sabe com tranquilidade, porque aí você sabe o assunto, você sabe a fórmula, você sabe mais ou menos o raciocínio, mas o texto da questão é gigante. Uhum. São muitos dados ali para você analisar. Deixa aquela questão, vai para outra questão, marca ela ali, ó, vou voltar aqui, prioridade um, faz um círculo, não sei. Vai para uma questão mais simples. Na outra questão, uma questãozinha de média que você faz em 2 minutos. Na outra questão, uma questão de gráfico, só para analisar o gráfico, entende? Então, não se enganchar nas questões que vai demandar muito tempo. Então ele tem que ter essa experiência. Aí não só na matemática, ele faz toda a prova, inclusive Sim. para a natureza, e depois ele volta e vai procurando essas questões que ele sabe o conteúdo, mas que vai dar trabalho de resolver. Porque ele não pode ficar com a cabeça cheia ali no começo da prova, ele tem que manter essa cabeça dele leve até mais ou menos a metade da prova. Porque se ele se Uhum. cansar, é uma questão de porcentagem, mas são muitos dados para você analisar, por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, para você encadear. Então é melhor você ir para uma questão mais tranquila. E vai ter, sempre vai ter, são 45 questões. Sim, sim. Sempre vai ter questões que você vai conseguir, resolver com mais tranquilidade. Então, todos eles têm que seguir essa mesma linha, tanto Hum. o aluno com maior desempenho como o outro. Só que com maior desempenho ele vai ter mais questões, vai ter mais facilidade de fazer, questões um pouco mais complexas, né, logo na primeira Sim, passada. sim, com certeza. O aluno que não, ele vai fazer só as bem basiquinhas mesmo, tá. Eu sou desses que tem uma dificuldade muito grande na hora de resolver, né? Eu falo, mesmo sendo professor, mas quando eu vou resolver, eu sei fazer isso aqui, eu quero fazer logo. E eu sei que é difícil realmente quando a gente tá fazendo um concurso, tá fazendo uma prova. Não, mas eu tenho que garantir aqui. Mas a prova não é só matemática. E É, aí, exato. eu queria que você explicasse pra gente como é que é esse negócio. Redação e Enem, elas são, vamos dizer assim, o Redação coração em da matemática. prova. Isso, Redação em redação, matemática. Aham. redação e Enem, olha, redação e matemática. São o coração da prova aí? O que é que você Ó, fala redação, dessa eu falo para os afirmação? alunos, redação e matemática são os pilares, né, são os pilares, são os pilares. Você tem que focar em redação e matemática, tem que focar em redação e matemática. Desculpe o colega das outras áreas aí,
eu falo na sala de aula em tom de brincadeira para os meninos, né? E eles acabam, Uhum, às sim, vezes, falando sim. para os colegas começam a chatear, isso é matemática. Não, não só é matemática, mas você não vai dar a mesma atenção na hora de estudar de matemática para, sei lá, biologia. Vai ter 15 questões de biologia, são 45 de matemática. A Isso. redação vale 1000 pontos, e assim, principalmente lá na escola, né? Que a professora Edilene é uma professora realmente muito dedicada, faz um trabalho assim. Digamos que ela tira Excepcional, leite né? de pedra, né? Porque Com as certeza. notas são excepcionais em redação. E a nota em redação, ela é, entre aspas, bastante aspas aí, tranquila de você tirar o seu 800, o seu 700. Se você, durante o ano, durante a sua preparação, você fez muitas redações, entendeu todo o estilo da redação, né, o esquema, como é que você vai fazer. Caiu um tema que dá para desenrolar legal, você consegue fazer os seus 800, 850 pontos, o que nas outras disciplinas vai ser bem mais difícil de você fazer isso. Sim. Então, como você vai estar atrás da nota, independente de qual seja a área, você tem que detonar em matemática e redação, que você pode fazer lá os seus 650 em matemática, 700 em matemática e mais 850 em redação. Perfeito. As outras, aí eu mostro para os alunos, né, através dos microdados do Enem, que as questões das outras disciplinas valem menos do que de matemática, né? Por exemplo, se você acertar 10 questões de natureza e 10 questões de matemática, a nota de matemática é superior à nota de natureza, mesmo sendo 10 e 10, certo? Então, Entendi. a questão, o ponto por questão, vamos dizer assim, de maneira mais grosseira, né? Ela Uhum. é maior em matemática do que nas outras disciplinas. E o fato de matemática e redação ser 1000 pontos já de cara, você já tem que se dedicar mais à matemática. É um fato, né? É Agora, um fato, né? aí não é deixar de lado as outras disciplinas. Então, eu sempre digo assim, eu não estou falando isso. Uhum, sim. Mas, se você tem um tempo disponível para estudar e você tem que privilegiar matemática e redação. Eu acho que durante as aulas mesmo assim, né, se você realmente prestar atenção, focar, dar aquele gás ali durante a aula, eu acho que pouco você vai precisar estudar depois, né? Biologia, sociologia, história, sem querer, né? Menosprezar as É, outras áreas, né? não, Sem é. querer, assim, falando realmente em É relação ao tecnicamente, é estudando, estratégia, né? isso, Tá falando de estratégia. A exatamente. gente, se algum colega, por favor, né? Pelo amor de Deus, entenda o contexto. A gente tá falando É, aqui de é, estratégias para o Enem. Tá estratégia. falando aqui Para de. essa prova. Eu não estou dizendo que É. matemática é mais importante do que as outras disciplinas. Mas não estou dizendo não. Estou dizendo que é muito importante que as outras disciplinas, não. Tá Hã? Ela certo. pode ser até menos importante, né? Tem até um colega Sim. aqui lá da escola que até saiu, ele disse que ele não tinha eu não tenho coragem de entrar na sala de aula para dar aula de matemática, não. Aí eu: "Por quê?". "Porque não serve para nada matemática", desse jeito, Vixe, a minha Maria. cara. Não serve para Rapaz. nada, na vida serve para quê? Eu dou minha aulazinha aqui, eu sou de sociologia, né. Certo. Dou minha aula aqui, o aluno sai da minha sala, lá na esquina ele vai precisar do que eu falei, e vai pensar no que eu falei. E matemática, né. Aham, Aí eu: "Ó, não entendi. vou discutir sobre isso não". Não, não vou Assim entrar vai aqui assim, né, não, né? É. a estratégia para o Enem, matemática e redação, Uhum, né. sim. As outras disciplinas você vai fazer, lógico, você vai estudar, vai dar uma atenção, mas vai ser menos do que as outras disciplinas. Isso é uma estratégia. Entendi, E tem dado entendi. certo, né, eu acho que os meus alunos eles pegam muito essa estratégia, né, e tem se dado até razoavelmente Uhum, bem aí. Pelo menos em termos de sim. escolas públicas de Fortaleza, tá melhor que os outros. Tá certo. E é isso mesmo, eu acredito que também, até por uma questão de coerência, né? Você tá vendo um dado, você tá vendo dados, aliás, informações, você pegar e se omitir só porque tá, ah, não, não vou falar isso aqui porque eu tô pisando em ovos. Não, acho que hoje eu sei que a gente tá, é muito complicado, né? Qualquer coisinha o pessoal quer cancelar, não sei o quê. Não, não é isso não. A gente tá falando de estratégia, a gente tá falando de Uma coisa dados, de específica, né. informações, de uma coisa objetiva, né? Não tem como a É, gente isso. falar de algo Eu diferente. falo é Mas isso, exatamente. mas, mas é isso mesmo. Eduardo, a prova já é no domingo que vem, né? Nós estamos gravando aqui no dia 12 e a prova já é no dia 16, né? De Uhum. novembro. Qual é, assim, nessa reta finalíssima, né? Que os alunos vão estar assistindo de quinta, sexta, sábado, né? Que é que esses dias finais, qual é a estratégia que você recomenda que eles sigam, né? O dia deles, como é que fazem, enfim, até o dia da prova, o que é que você
tem para orientá-los? Nessa semana final agora, né? A estratégia é resolver questões. Eu acho que não cabe mais sentar para ver conteúdo, tem que ver realmente questão que já caiu, questões de simulado que já caíram, tentar resolver, se não conseguir rever o conteúdo, revisar o conteúdo, ver como é que resolve aquela questão, que você vai resolver a questão com o intuito de revisar o conteúdo. Embora você não consiga resolver a questão, mas você vai revisar o conteúdo. De repente está lá uma formulazinha lá de volume que você esqueceu, ou um estilo de resolução sei lá, de probabilidade. Aí você vai lá no conteúdo de probabilidade, faz aquela revisãozinha lá dos tipos de probabilidade, resolve mais algumas questões daquele tema. Então a questão é você resolver questões anteriores. Agora é só resolução de questões mesmo, revisão só de assuntos que você se engancha em alguma questão ali que você está resolvendo, né? Uhum. Essa semana mesmo lá na escola, né, já passei uma lista com 25 questões, outra com mais 12 questões, englobando vários assuntos, né, que é para o aluno ver aqui como é que se ele conseguiu resolver, se ele não conseguiu, e revisar aquele assunto. Eu acho que nessa reta final não tem mais tempo para revisar conteúdo, a não ser que seja um conteúdo que você não. Esse conteúdo aqui realmente cai. E eu ainda Eu tenho, não. isso, eu não consegui ainda aprender. Não consegui aprender porcentagem. A porcentagem vai estar na prova. É, Não, eu não aprendi questões de escala. Vai estar na prova, com sim, certeza vai estar na prova. Então, essa semana você chega, vou ter que aprender isso aqui, que vai estar na prova, a questão vai estar lá. sim. Vai ter questão de escala, de porcentagem, de probabilidade. Esses assuntos vão sempre estar lá. Função, primeiro grau, todas essas dicas já foram dadas, né? Já Sim. está dado o mapa da mina. Agora, esse restinho aqui é realmente fazer questão. E no sábado, né? Diferente de muitos professores que dizem assim, não, no sábado, na véspera você se desliga de tudo. Eu não. Eu acho que na véspera tem que fazer realmente a aula de véspera mesmo. Aham. Agora, com um pouco mais né, um pouco mais leve, né, sem muita Sim, sim. responsabilidade. Bota lá um videozinho para assistir a aula de véspera, que só o que tem é a aula de véspera dos cursinhos aí, oferecendo de graça, né? Sim, Coloca sim. lá para o cara resolvendo a questão, você vai assistindo, vai Às tomando vezes um nota de algumas detalhe, né? Um coisas. bizu, né? Faz a diferença, né? Detalhe. Por exemplo, quando eu fui fazer o concurso para professor, alguns anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, né? Era a véspera de prova, aí eu vou ver alguma coisa aqui do conteúdo. Aí eu estava revisando, isso é verídico, eu estava revisando lá, era desvio padrão. E eu não estava lembrando, né? Eu não lembrava como é que era o desvio padrão. Como é que calculava o desvio padrão de um conjunto de dados e tudo, a Sim. variância aqui, depois. Ó, no outro dia era a primeira questão da prova do concurso. Olha aí. Se eu não tivesse revisado, não teria feito, porque eu não lembrava. É, É um assunto isso. bem assim específico, né? Isso. Eu não teria feito. Então, nada de descansar, descanso segunda-feira. Isso. Segunda-feira para frente já era, mas até lá é dar o gás, é ir até o final e pronto, negócio de não, estou muito estressado, deixa para segunda-feira, Isso. faz a aula de véspera, vai resolvendo questões, vai dormir cedo, acorda cedo e vai para a prova com o que você sabe, o que já passou, passou, tem que ser ali na hora, né? Maravilha, maravilha. Professor, como que você orienta? Com certeza você tem uma fala nesse sentido também. Os alunos, quando eles querem decidir o que fazer. Pronto, já fiz a prova, estou bem. No caso da UES, você tem que escolher, né? Mas geralmente qual é a fala que você tem para eles, né? De pessoal, você tem que fazer o que você gosta, ou então procura esse aqui que dá mais dinheiro. Qual é a pegada que você conversa com eles nesse sentido, na hora de escolher? Na verdade, eu sempre falo que você tem que fazer o que você gosta, né? Se você faz o que Uhum. você gosta, que é também uma frase bem batida, né? Você não Sim, vai precisar sim, trabalhar. E eu me sinto assim, né? Eu, pessoalmente, me sinto assim. Você já deve ter visto vários discursos meus na sala dos professores, né? Até sim. criticando alguns colegas. Eu me sinto assim, eu não trabalho não, cara. Eu vou lá, eu já trabalhei muito na minha vida. Porque eu não fui, Sim, sempre fui professor, trabalhei em outras áreas, aí eu saía para trabalhar. Aí realmente eu ia cansado, eu ia com aquela coisa, poxa, tenho que ir para aquele trabalho. Não, mas como eu faço o que eu gosto, eu vou dar aula com a maior felicidade do mundo. Aliás, eu sinto até falta quando eu não estou
sem dar aula, uma semana sem dar aula, né. Uhum. Lógico que quando você está cansado é uma coisa, né, chega as suas Sim. férias, aí você descansa, tem aquele por exemplo, nós da matemática passamos aí a parte do SAEB, do SPAES aí, produzindo material e dando aula extra e aquilo tudo, aquilo realmente cansou, né, e a gente teve uma semana, assim, mais light, que o pessoal da linguagem estava dando aula, aí aquilo foi bom, porque a gente descansou um pouco mais a mente, Sim. mas você fazendo o que você gosta, eu não digo só, às vezes você tem profissões que nem são não exigem tanto assim, né, de estudo, que as pessoas gostam de ir, é como se não fosse trabalho, por exemplo, caminhoneiro. O cara que é Uhum. caminhoneiro, ele não se sente trabalhando não, ele vai gosta de andar pelo meio do mundo aí, entendeu? É Sim, uma das sim. profissões, né. Então se você faz o que você gosta, meu, é outro mundo, é outro nível, é outro nível. Ah, Tem uma colega que foi minha ex-aluna em 2018, e ela é professora de matemática também, né, ela foi até fazer ficou lá um tempo lá na escola sendo monitora, não sei se você já estava lá, a Vanessinha, não sei se você estava lá já. não, não. Aí ela postou lá um vídeo lá, que ela estava se despedindo de uma escola e os alunos chorando, e aquela ruma de coisa, e os colegas. Aí eu falei para ela: "Olha aí", como eu lhe falei, né, você fazer o que você gosta, a vida se torna é vivida em outro nível, no nível de leveza, no nível de paz. Não tem coisa pior do que você ir trabalhar num ambiente que você não gosta, num serviço que você não quer fazer, que você não gosta de fazer. Sim, E eu faço porque eu gosto de fazer. sim, sim. Então, sempre digo, faça o que você gosta. Se você está fazendo curso de enfermagem, aqui o curso técnico de enfermagem, se identificou, faça o curso de enfermagem, vá ser enfermeiro, não vá ser técnico de enfermagem, ser enfermeiro. Se você gostou da área de tecnologia, está fazendo curso de computação, vai lá e faça na área de computação, ciência da computação, se forme nessa área, porque não tem coisa pior do que você sair de casa para fazer um trabalho que você não gosta. Eu tenho até uma Sim. experiência pessoal, né, que eu passei um tempo sendo coordenador e realmente no finalzinho eu não estava gostando, tá, de desempenhar a função de coordenador, né. Eu ia para a escola realmente, assim, não muito bom, Desmotivado. desmotivado, né. Indo só pela gratificação, né, e você trabalhar só pelo dinheiro, o dinheiro não é É, tudo na vida, né. É uma parte importante, lógico, né. com certeza. Mas não é tudo na vida. A paz que você tem, quando eu voltei para a sala de aula, eu estava perdendo tudo isso, esse prazer de estar aqui com os alunos, de dar as aulas, de planejar as aulas, de fazer aqui as provas, de ver a evolução dos alunos. Então, eu sempre falo para faça o que você gosta, você às vezes ele não tem contato, né, com algumas profissões, né, Sim, mas se você gosta daquela área, se você gosta da área de exatas, se gosta da área de humanas, você vai lá e faz o que você gosta. A questão financeira, eu acho que ela vem em segundo plano nesse sentido, né. sim, Assim, sim. opinião pessoal, lógico que muitos colegas, né, inclusive professores, né, acho que eu tô falando besteira aqui, né, mas eu penso dessa Sim, forma, sim. que, se você me oferecer mais dinheiro, sei lá, vou lhe dar aqui 50% a mais do que você ganha para você ser vendedor, né. Eu não tenho a menor vontade de ser vendedor. Tá Uhum. oferecendo alguma coisa a alguém, bajulando alguém para comprar alguma coisa, Sim, né. sim. Eu gosto de ser professor, eu faço isso porque eu gosto e você se sente bem, é vivido em outro nível, em outro nível. Com Você certeza. eu sei que você gosta muito dessa área de tecnologia, eu tenho certeza que você faz esse trabalho e não se sente que é um trabalho. Nem E um mas pouco. você gosta, você não se sente que é um trabalho, você gosta de fazer aquilo ali, Com entendeu. Então, certeza. você sente é bom demais, é bom demais. Então, eu E sempre falo isso para eles, né, assim, sim, você vai fazer medicina porque dá dinheiro se você não gosta? Não faz é. sentido nenhum. Vai matar os outros, né? Porque É, vai fazer de forma negligente, né? Porque quando isso, vai você até falei esses dias lá, disse, quando você da informática aqui, se errar, no máximo queima o computador, né? Tem alguma coisa, claro, se for um sistema integrado muito importante, né? Se for uma empresa e tal, pode ser que tenha prejuízos financeiros. Mas se for um técnico de enfermagem, um médico e tal, é uma vida, é, meu amigo. É uma coisa irreversível, né? É algo irreversível.
E assim, professor Eduardo, ultimamente a gente sempre passa, né, por momentos de mudanças, né? A gente vai Uhum. amadurecendo, vai vendo o que é realmente, o que é importante, né? O que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto. E eu percebo que né, nesses últimos, pelo menos nesses últimos 2 anos, né, enfim, por questões pessoais, questões que eu já até compartilhei com você em algum momento, eu tive um certo balançar. Será que eu quero continuar? Será que eu não quero e tal? Embora eu tenha uma veia bem empreendedora, né? Não sei se eu já É, compartilhei isso não, com você. percebi. Eu percebi, eu percebi. Eu gosto muito disso também, de eu quero algum dia, de repente, empreender em algum negócio. Mas ultimamente, eu sinto exatamente o que você está falando aí. Eu tenho ido para a escola, eu tenho feito o meu trabalho. Para mim não está sendo algo pesado, está sendo prazeroso. Vendo os resultados dos nossos alunos, é um gás a mais que você sente. Caramba, meu, tá funcionando, ó. Eu ainda não tenho tanta frequência de encontrar ex-alunos, né? Porque, enfim, Uhum. mas com certeza é muito prazeroso você encontrar alunos que passaram por você, que foram lapidados por você e ver, né, a formação deles, eles sendo impactados pelo conhecimento que você passou, pela vivência também. Porque ser professor é isso, né? Não é realmente fazer uma coisa por dinheiro não é, né? Porque eu não vou reclamar também, graças a Deus. Eu acho que é uma das coisas que às vezes eu acho muito injusto. Alguns colegas reclamam, mas é porque a gente ganha pouco. Eu não acho. Acho que a gente pode melhorar sim, obviamente, mas não significa que a gente ganha pouco, não é o suficiente. Pelo contrário, eu sou muito satisfeito, graças a Deus, com o trabalho que o Senhor nos deu, né? Com a força que a gente tem de estar ali juntos. Eu acho que a gente, naturalmente, ganha muito mais do que dinheiro. Né? A gente ganha o reconhecimento dos nossos alunos, a gente ganha o reconhecimento da família. Vez ou outra, vem outros pais, né, de alunos que já passaram por lá e falaram: olha, meu filho passou por aqui, hoje ele está fora, ele está, enfim, está trabalhando, passou no concurso, está executando, enfim, qualquer coisa, isso ali enche o coração da gente. Isso dinheiro nenhum paga, né, professor? Verdade. Eu, se você quiser falar, fica à vontade. Senão vamos caminhando aqui Não, é para o verdade. Você encerramento. falou uma coisa aí, né? Essa questão do reconhecimento, né? O Sim. reconhecimento, ele é muito importante, né? Se equipara, né? A gente fala muito da questão do dinheiro, né? E às vezes tem colegas que levam muito por esse lado, né? E a questão Só financeira por esse fica lado, né? Só por esse lado. só Porque por não é só por esse problema, não é lado. problema. É claro, a gente buscar melhorias, né? Até os colegas aí até brincam, né? Os colegas que são sindicalizados, que estão ali realmente alimentando uma ideia. É muito bom você ter É, ali um aumento salarial, condições melhores. Ninguém está reclamando disso. Mas só isso, só viver reclamando é, disso, aí eu acho que você está vivendo a profissão de forma muito errada, né? Porque eu acho que existem outras formas de você também ficar feliz, né? é verdade, é verdade. Professor, e aí, uma palavra final aqui antes da gente ir para o encerramento, para aqueles alunos que de repente, esse ano, não, por um infortúnio, acontece realmente, não se prepararam ou realmente ainda tem algumas coisas pendentes a se resolver, não deu certo esse ano. Qual a orientação que você daria para esse aluno que não passou na UES, não, provavelmente pode ser que não vá bem no Enem? A vida dele acabou aqui? Encerrou-se por aqui, não dá mais certo, esquece, agora indústria é o quê? Como é que a gente... De maneira nenhuma, né? Eu acho É, que a escola, principalmente a escola profissional, né? Ela dá uma bagagem muito boa. O aluno seguir em frente, né? Embora ele não consiga, né? Ou pode acontecer, né, dele não conseguir nada pelo Enem, nem pela UES, pode acontecer com qualquer um, não conseguir ficar na empresa que ele está estagiando, ele não baixar a cabeça. No próximo ano, lógico que, né, o próximo ano é desafiador, é aquele ano que ele não vai estar mais na escola, que de repente ele vai ter que ir trabalhar para ajudar em casa, não é que o pai vai cobrar um pouco mais dele. Então, mas que ele não abandone, né? Tem vários, é como eu falei, a questão da tecnologia, né? Tem vários cursos pela internet, tem várias coisas para que ele possa se manter atualizado, né? Eu mesmo não passei logo assim, eu nem fiz, entendeu? Eu nem fiz o vestibular quando terminei o ensino médio, né? Eu fui olha aí. fazer um ano depois, né? Um ano depois. Por problemas particulares, familiares, eu acabei não fazendo. Mas eu nunca fiquei distante, né? Eu sempre estava lá estudando, eu acompanhava um cursinho pela televisão, Olha aí. não era vestibulando.
Passava na na TV Cultura, né, vestibulando. É, Assistia, assim, toda vez, assim, era na hora do almoço, né, trabalhava sim, de 2 horas da tarde em diante, pela noite, então meio-dia começava esse cursinho e eu estudava lá. Então não baixar a cabeça, né. O que sim. você fez, né, durante o ano de 2025, de ter feito aí por baixo 1000 questões de matemática, ter feito aí vários TDs, né, e tem um material em casa, né, vejo e revejo esse material. Eu sei que é difícil manter a motivação, é difícil, porque Uhum. você não está tendo aquela rotina de ir para a escola, né, você vai ter que Sim, trabalhar, aí começa a entrar o dinheiro, aí você começa a se endividar também, aí tem várias outras responsabilidades, mas você tem que realmente focar em não baixar a guarda, né, e sim continuar, tirar aquele mesinho ali de folga, né, de férias, mas não ficar cabisbaixo, né, isso acontece. uhum, Às vezes a gente perde até o contato com o aluno, né, o aluno que não passou naquele momento e se acha derrotado, né, "Poxa vida, eu estava aqui junto com os colegas, muitos passaram", vê até alunos dedicados, né, sim, e às vezes a gente comenta: "Mas fulano de tal não passou, tão dedicado e tal", né. uhum, Mas às vezes acontece, às vezes é aquele porque a prova é o momento, né, naquele sim, momento ele não estava preparado, aquele momento não deu certo de alguma coisa, mas é questão de não baixar a guarda, não desistir, né. Às vezes está só sim, começando, né. com Se eu for certeza. falar aqui de quando foi, eu não vou falar, né. Quando foi que eu fiz o vestibular, pra cá já aconteceu tanta coisa, se eu tivesse desistido lá, hoje ainda era peão de fábrica, né. Uhum, Mas não, eu sempre acreditei que eu poderia, que se o meu colega que está aqui do meu lado conseguiu, então eu vou conseguir também, uma hora ou outra certeza. eu vou conseguir. E a gente trabalha com alunos maravilhosos, né, eu acho que a escola profissional, assim, eu teço elogios demais à escola profissional. Eu acho que é um modelo de escola muito bom, os profissionais que estão dentro, não só da escola que eu já trabalhei, mas as outras escolas profissionais, né, eu acho que é um modelo de escola realmente excepcional, excepcional, né. Eu Maravilha. acho que o aluno lá ele é realmente formado mesmo, assim, para a vida, né, Uhum. profissionalmente, como pessoa, né, que vai buscar os seus objetivos. Eu acho que ele não deu certo esse ano, levanta a cabeça e tenta 2026, e uma hora vai dar certo. 2026, 2027, até, né, Uma hora dá certo, uma a hora dá hora dá certo. certo, é isso mesmo. Agora com a mudança do SISU, não sei se você sabe, né, o aluno vai poder escolher dos 3 últimos Enems, Olha né. aí, Aí o pessoal desse ano vai estar prejudicado, né, porque quem vai disputar o SISU esse ano pode utilizar a nota do Enem de 2025, de 2024 e de 2023. entendi, Pegar a sua melhor nota e jogar no SISU. E o entendi. desse ano é só esse ano, né. Mas no Sim, ano que vem, por exemplo, ele pode é, disputar com a nota desse ano ainda, né. com certeza. Mesmo que ele não faça ele faz 2026 e disputa com as 2 notas, ou Mas seja, aí, nesse é caso, mais uma opor ele ter feito no segundo ano, vai poder utilizar, por exemplo, se ele não, tiver não, feito? Não, treneiro não né? pode. Ah, entendi, É por isso que as turmas desse ano vão ficar prejudicadas em relação a isso, né, entendi. porque eles só vão disputar com a nota de 2025. Ah, Os tá outros certo. alunos dos anos anteriores não, vão disputar com a nota de 2025, eles vão fazer, mas se a de 2024 for melhor do que essa, ele pode jogar a nota de 2024 ou de Entendi. 2023, entendeu? São Tô 3 anos entendendo, aí. tô entendendo, tô entendendo. E Mas aí, facilita, ou né, seja, com principalmente para o certeza, pessoal vai aju principalmente esse pessoal que não conseguiu, né, sim. não conseguiu estudar bem esse ano, aí ele pode disputar com a nota do ano passado, que ele estava com todo o gás, né. Perfeito, exatamente. E aí é mais uma motivação, né. Mais uma Embora motivação, tenha né. essa questão que pareça ser aí, pode prejudicar um pouco, mas também pode ajudar, né. Você no ano Pode que vem vai ajudar fazer bastante. É, novamente, isso, e aí exatamente. assim vai só melhorando, Bom, né. Professor verdade. Eduardo, eu fico muito feliz, tá certo? Mais uma vez com a sua participação, e eu quero deixar esse momento final aí para você mandar uma palavra, né, de motivação para os alunos que vão fazer, para os nossos alunos, para os alunos de outras escolas também que podem estar assistindo. Deixa aqui a sua palavra, fique à vontade para você utilizar o tempo que você quiser aí. Pronto, eu queria dar uma palavra para o pessoal que vai fazer o Enem agora no domingo, né, principalmente aos meus alunos.
desejar uma boa sorte a eles, que mantenha a tranquilidade, né? A gente discutiu várias estratégias, a gente passou por todos os conteúdos possíveis que possa cair no Enem, não tem nada diferente daquilo que a gente já viu. Toda a questão que você vai ver lá, o professor Eduardo já comentou, já disse como é que era mais ou menos essa questão. Esse assunto aqui eu vi, embora eu não tenha compreendido, mas eu vi essa questão com o professor Eduardo. Então, vocês estão realmente preparados para enfrentar essa batalha. É um momento de despedida também, né? Sexta-feira se encerra aí os nossos encontros, né, com os alunos do terceiro ano. É sempre aquele momento complicado, né, porque você gera um certo relacionamento com os alunos, né, aquela torcida e tudo, e acaba entrando numa outra rotina, né? Ano que vem tem mais outros alunos que a gente também vai formar os nossos vínculos. Então, desejar uma boa sorte, não só no Enem, mas também nas suas escolhas futuras, que vocês possam aí trilhar uma vida de sucesso, uma vida boa, cidadão de bem, né? No mais completo sentido da palavra, né? Que vocês consigam seus objetivos. Eu acho que do professor Eduardo, vocês tiveram o máximo que eu pude dar, né? Aquele jargão de futebol, deixei tudo em campo. Olha aí. Deixei tudo em campo, né? Fiz tudo que eu pude, né? Tentei fazer as melhores estratégias, os melhores materiais, dentro das limitações da escola, das minhas próprias limitações, das limitações de vocês, de tempo, de horário, né? Mas tudo aquilo que eu pude fazer para ajudá-los, eu fiz, né? Acho que mais do que isso, eu acho que já extrapolaria as minhas condições. E é desejar uma boa sorte, façam uma boa prova, tenham tranquilidade, coloquem as estratégias em prática, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir bons resultados. Eu estou esperando aqui ansiosamente por esses resultados para mostrar para os alunos do ano que vem, né? Olha aí como é que foi os alunos do ano passado, né? Olha a responsa, né? Como eu fiz em 2024, né? Mostrei para eles lá que os alunos de 2024 foram os melhores alunos da história da escola, né? Com notas, e eles tinham que superar. E eu acho que eles vão superar. Eu tenho esperanças aí que eles vão ter aí resultados bem melhores do que em 2024. Rapaz, é isso mesmo. Eles não têm o que se preocupar, porque toda a escola passa pelo Eduardo. Até o professor do primeiro e do segundo ano passa pelo Eduardo. Então, então pronto, né? é isso aí. Pessoal, eu fico, né, mais uma vez, agradeço ao professor o tempo que ele dedicou. Quero também deixar uma palavra de motivação, que vocês possam ir fazer a prova, que vocês possam ir com a cabeça tranquila, sabendo que, como o professor bem destacou, né, a escola preparou vocês, de tudo que a gente podia fazer, vocês foram ofertados a vocês, e com certeza está aqui a nossa torcida. E eu já deixo aqui aberto, né, o canal também, como eu tenho feito ultimamente, tem até outros alunos que eu já entrei em contato, a gente vai ficar aqui com o Mosecast para você vir contar a sua experiência, contar a sua vivência na Escola Paulo Petrola. É um momento realmente que eu quero poder estar compartilhando. Eu gosto desse... É um hobby para mim, comunicação. Então eu quero usar isso aqui também a favor de vocês, para motivar vocês mesmos a quererem caminhar, né, trilhar esse caminho que é tão belo, que é o da educação. E eu também deixo uma mensagem, né, para aqueles que de repente querem vir para o nosso time, né, não é, Eduardo? Aqueles que querem ser professores, seja de matemática, seja de química, seja de filosofia, de sociologia, não importa, que venha para somar conosco aqui. Pode falar. É muito bom ser professor. É muito bom ser professor. Né? É muito bom ser professor, só digo isso. Se você vier aqui, você não se arrepende, não. Com certeza. O professor reclama muito, mas coisa mais rara é você ver um professor mudar de profissão. O cara era professor e deixou para ser outra coisa. É raro, você até vê, mas é difícil, né? Com certeza. Porque você se apega, né? Você se apega. Né? Eu sei que tem realidades complicadas aí, né? De escolas, de situações, mas no geral, né? No geral, você tem uma boa convivência. Somos realizados, né? Naquilo que a gente faz, né? Somos realizados. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Mosecast. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Muito obrigado, professor Eduardo. Eu agradeço, Mozeira. Parabéns pelo projeto. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Valeu.